Durante sessão do plenário da Câmara, os deputados Sóstenes Cavalcante, Ottoni de Paula e Marco Feliciano protestaram contra declarações do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e exigiram que o ministro se retrate. O deputado Sóstenes Cavalcante apontou que o ministro, em entrevista à velha imprensa, repetiu algo que teria ouvido em uma palestra no STF, que mencionava a existência de uma suposta narcomilícia evangélica. O deputado disse: "Eu creio que o ministro Gilmar Mendes não conhece o segmento evangélico e muito menos o Rio de Janeiro. Eu sou de lá, está aqui o deputado Ottoni de Paula, ao meu lado, que também é do Rio. Nós visitamos as comunidades e a Igreja Evangélica no Rio de Janeiro faz um brilhante trabalho social de recuperação de dependentes químicos nas comunidades. Faz um trabalho brilhante na recuperação de vidas, na valorização da evangelização. É um assinte, é uma vergonha falar que evangélico está associado ao narcotráfico e à milícia." O deputado lembrou que, embora o ministro tenha repetido algo que ouviu, deve-se considerar que se trata de uma pessoa importante, utilizando um meio de comunicação de amplo alcance, e apontou que ele deveria medir as consequências de suas palavras. Sóstenes disse: "Eu espero urgentemente que o ministro Gilmar Mendes se retrate e quero parabenizar por uma nota recém-publicada o ministro André Mendonça, em que ele também, como evangélico, repudia isso." Sóstenes Cavalcante declarou: "Nós evangélicos não vamos baixar a cabeça para ninguém neste país que venha ofender a honra da coletividade do povo evangélico. Se o ministro acredita no que foi dito no STF, que ele diga o nome do pastor, a igreja a que pertence, porque nós seremos os primeiros a pedir punição." O deputado Ottoni de Paula, por seu turno, iniciou assinalando que os ataques aos cristãos se tornam cada vez mais frequentes e intensos. Ele relatou um episódio ocorrido na Comissão de Educação, quando uma deputada petista fez acusações a igrejas protestantes e lembrou que outro deputado da extrema esquerda utilizou a tribuna para também fazer acusações de forma irresponsável. Ottoni de Paula prosseguiu: "Por último, vem o iluminado ministro Gilmar Mendes dizendo que há uma narcomilícia evangélica neste país. Senhor ministro Gilmar Mendes, eu, com muito respeito, me dirijo a Vossa Excelência para dizer-lhe algo. O senhor não conhece o povo de Deus. O senhor não conhece as igrejas evangélicas. E o senhor deveria tratar com mais respeito essa comunidade que ora pelas autoridades, inclusive ora por Vossa Excelência. Senhor ministro Gilmar Mendes, na verdade, o povo evangélico, na sua grande maioria, que está dentro das comunidades, está ali orando por todos, independentemente de quem sejam, porque Jesus nos ensinou isso. Senhor ministro Gilmar Mendes, se o senhor nos acusa de termos uma narcomilícia, eu pergunto: por que o STF solta bandidos?" O deputado Marco Feliciano resumiu: "Parece que voltamos de fato à Idade Média, perseguição religiosa, intolerância religiosa." O deputado apontou que os ataques vêm da base de apoio de Lula e do próprio presidente, levantando a possibilidade de que os ataques estejam sendo coordenados a partir de um comando central. Ele relatou: "Isso é intolerância religiosa", e questionou se o PT pretende continuar atacando a comunidade evangélica. Feliciano disse: "Se é isso, estão declarando guerra e a guerra não é boa em lugar nenhum." Ele disse: "Tenham respeito e lavem a boca para falar da comunidade evangélica." Nos últimos anos, a liberdade de culto foi duramente restringida no Brasil, assim como diversas outras liberdades, em especial a liberdade de expressão, que é a base de qualquer democracia. As pessoas viram seus direitos de ir e vir, de trabalhar, de se expressar, de se informar e de se manifestar, entre outros, serem suprimidos. Cidadãos e empresas são perseguidos em inquéritos secretos e sofrem com
medidas abusivas como prisões, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e até mesmo confisco de propriedade. Tudo isso acontece graças à complacência subserviente do Senado Federal. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator, em evidente censura direcionada a pessoas e empresas específicas. Há mais de 32 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. O inquérito segue sendo transmitido de corregedor em corregedor e já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, enquanto a renda de famílias e empresas é confiscada dia após dia. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize PIX, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Ilustre presidente, eu venho ao microfone desta casa neste dia para manifestar o meu repúdio à fala do eminente ministro do STF, ministro Gilmar Mendes, onde ouviu em uma palestra técnica no STF alguém dizer que no Rio de Janeiro existe uma narcomilícia evangélica. Eu creio que o ministro Gilmar Mendes não conhece o segmento evangélico e muito menos o Rio de Janeiro. Eu sou de lá, está aqui o deputado Otônio de Paula ao meu lado, que também é do Rio. Nós visitamos as comunidades e a igreja evangélica no Rio de Janeiro faz um brilhante trabalho social de recuperação de dependentes químicos nas comunidades, faz um trabalho brilhante na recuperação de vidas, na valorização da evangelização. É um assinte, é uma vergonha falar que evangélico está associado ao narcotráfico e milícia. Não é, só para concluir, presidente, não é correto ninguém. Não foi a afirmação do ministro, ele reverberou. Agora, o ministro Gilmar Mendes é uma das pessoas mais importantes que nós temos da Suprema Corte. Ele não poderia reverberar isso em um canal de televisão tão importante como a Globo News, sem medir as consequências do que ele estava falando. Eu espero urgentemente que o ministro Gilmar Mendes se retrate e quero parabenizar uma nota recém-publicada pelo ministro Mendonça Filho, em que ele também, como evangélico, repudia. Nós, evangélicos, não vamos baixar a cabeça para ninguém neste país que venha ofender a honra da coletividade do povo evangélico. Se o ministro acredita no que foi dito no STF, que ele diga o nome do pastor, a igreja que pertence, porque nós seremos os primeiros a pedir punição. Evangélicos, estamos aqui para ajudar a recuperar vidas neste país e valorizar as vidas nas nossas comunidades. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Senhores deputados e senhoras deputadas, a ideia do Estado laico é uma ideia protestante. Pegue os livros de história. Foram os protestantes que criaram a ideia da separação entre Estado e religião. Não há grupo na história da humanidade que foi mais perseguido e morto do que os grupos religiosos cristãos. É só pegar a história. Agora começa ataques deliberados neste parlamento e também na esfera do judiciário contra a comunidade cristã evangélica, que só faz bem a esse país,
recuperando famílias separadas, resgatando pessoas do mundo do crime, ressocializando o cidadão, coisa que o Estado não consegue fazer. Hoje, na Comissão de Educação, a deputada do PT, Carol da Tora, disse que há uma direita evangélica extremista que persegue o... Mentira! Mentira! E daqui eu a chamo de mentirosa, que cria uma ilação dizendo que os evangélicos perseguem os cidadãos. Não, nós pregamos a verdade do evangelho, rejeitamos o pecado, mas temos a obrigação de amar o pecador, porque isso Jesus nos ensinou. Ontem, o pastor Henrique Vieira, pastor da esquerda, ele acusou a Igreja Universal de ter uma milícia religiosa, só porque a Igreja Universal criou um grupo de cuidado espiritual a policiais, chamado UFP. É um grupo de atenção aos policiais que estão se suicidando e que precisam de amparo de fé religioso. E por conta disso, irresponsavelmente, o senhor Henrique sobe nessa tribuna e acusa a Igreja Universal, que cuida de bandidos que estão nos presídios. É a igreja que mais milita em presídios desse país. E agora a acusa de uma milícia religiosa. E por último, senhor presidente, vem o iluminado ministro Gilmar Mendes dizendo que há uma narcomilícia evangélica nesse país. Ministro Gilmar Mendes, eu com muito respeito me dirijo a Vossa Excelência para dizer-lhe algo. O senhor não conhece o povo de Deus, o senhor não conhece as igrejas evangélicas, e o senhor deveria tratar com mais respeito essa comunidade que ora pelas autoridades, só mais 30 segundos, senhor presidente, que ora pelas autoridades e inclusive ora por Vossa Excelência também. Ministro Gilmar Mendes, na verdade o povo evangélico, na sua grande maioria, que está dentro das comunidades, está ali, orando por todos, independente de quem quer que seja, porque Jesus nos ensinou isto. Ministro Gilmar Mendes, se o senhor nos acusa de termos uma narcomilícia, eu pergunto, por que o STF solta bandidos? Muito obrigado, deputado Ottoni de Paula. Líder pastor Marco Feliciano, tem a palavra Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Brasil que nos assiste, parece que voltamos de fato à Idade Média. Perseguição religiosa, intolerância religiosa. Me somo aqui às falas da nobre deputada que me antecedeu e de vários deputados que já vieram a essa tribuna no dia de hoje falar sobre os ataques que parecem ser coordenados contra nós evangélicos aqui no Brasil. Eu acabei de ler uma nota emitida pelo ministro do STF, André Mendonça, esclarecendo o fato de que o ministro Gilmar Mendes parece ter apenas recitado algo que alguém falou lá dentro do STF, e essa pessoa que falou deve dar nomes. Hoje aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão de Cultura, os evangélicos foram atacados por deputados do PT. Saí agora da Comissão de Direitos Humanos e um líder do governo atacou os evangélicos desse nosso país. O presidente Lula simplesmente está com a sua moralidade derretendo. Ele perdeu o apoio popular e vem perdendo, principalmente entre nós evangélicos. Eu já fiz um apelo do alto dessa tribuna ao líder do governo, José Guimarães. Eu não sei mais a quem falar. Como é que um líder do governo ataca nós evangélicos sabendo que essa é a base onde Lula está derretendo? Duas coisas: ou ele não está nem aí para isso, ou ele está comandando lacaios para atacar a comunidade evangélica. Para falar de evangélicos, a pessoa tem que pelo menos ter bom senso. E pior, esses deputados que andam nos atacando aqui na casa se dizem evangélicos, mas falar que é crente, qualquer um diz, né? A Bíblia Sagrada diz que até o diabo é crente, e pior, o diabo crê e treme. Usar a carcaça, usar uma veste de evangélico é muito fácil. Quero ver atuar, quero ver fazer aquilo que nós fazemos.
E esses deputados que estão atacando a comunidade evangélica aqui, eu quero pedir a vocês, bom senso, nos respeite. Nos respeite, nós não tocamos na religião de ninguém, não falamos aqui da religião de ninguém. Aí vem eles e nos atacam diariamente aqui do alto dessa tribuna. As comissões iniciaram hoje. Eu estive em duas, nas duas comissões, atacaram a comunidade evangélica. Até quando isso? Presidente, isso é intolerância religiosa. Intolerância religiosa praticada pela esquerda, a esquerda que diz defender tanto aqueles que são de religiões que acabam sendo atacadas, e eles praticam isso contra nós e vão continuar fazendo isso. Eu quero perguntar ao PT, vão continuar aprovando isso, apoiando que pessoas que fazem parte da sua liderança vão continuar atacando os evangélicos? Deputados que são do PT vão continuar falando da comunidade evangélica brasileira? É verdade isso? Se é isso, estão declarando guerra. E esse tipo de guerra não é boa, porque a tal da Guerra Santa nunca prestou em lugar nenhum. Eu peço respeito ao PT, porque esses deputados, ao falarem, falam por vocês. O líder do governo, o vice-líder do governo, quando fala dos evangélicos, fala pelo governo Lula. Então, por favor, tenham respeito e lavem a boca para a comunidade. Lavem a boca para falar da comunidade evangélica que presta a esse país um serviço tão grande, quer seja buscando pessoas que estão lá no alto do tráfico e trazendo eles para uma vida ordeira, devolvendo homens para a família, homens que outrora eram cachaceiros e agora são pais de família. Respeitem a comunidade evangélica. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço que esse meu simples discurso seja proferido na Voz do Brasil e nos meios de comunicação dessa casa. Muito obrigado.